Boa noite, estamos aqui na nossa segunda aula, né, falando hoje as suas emoções afetam as suas ações. E é verdade, com certeza. Sou Mari Casarejo, sou psicoterapeuta e mentora de network e palestrante. Hoje nós vamos falar, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o cérebro trino. O nosso cérebro, nós temos 3 partes dele que são os principais, que fazem a gente esse ser tão complexo e termos tantas reações, né? Quando nós falamos do nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano, que ele tem a ver com o instinto de sobrevivência, é o famoso luta ou fuga. Esse cérebro nos acompanha desde o tempo dos homens da caverna. Esse era o cérebro que sempre estava ativo, porque é ele que é responsável, e ainda bem que nós temos ele. Em certo grau, é bom você sentir medo, porque aí você se prepara para o que está por vir. Então, se você está numa situação de perigo, se você vai ser, está ali prestes a ser assaltado, você tem medo de altura, tudo isso é bom para te fazer frear, para você pensar e reformular o jeito que você vai lidar com aquilo. Aí é aquela coisa, se o medo é maior e eu vejo que eu não consigo enfrentar, eu vou fugir. Que é o que acontece com a gente numa exposição, né? Um exemplo em público. Você se vê ali no meio das pessoas, as pessoas te olhando, ativa esse lado instintivo de perigo. Aí você quer sumir dali. Você tem suador, a mão fica trêmula, a boca seca, o suor começa a escorrer e você já fica ali desesperado. Aí tudo que você tinha guardadinho ali some. Porque o seu cérebro reptiliano ele vai ativar luta ou fuga. Então ele vai deixar suas pernas mais fortes, você fica mais tipo sentindo um frio, porque ele tira o sangue das mãos, dos pés, que é para você ter como correr, como fazer as coisas muito mais rápido. Não sei se vocês já repararam, quando a gente está numa sensação de perigo, a gente faz coisa que você acha que você nunca ia fazer. Vai, eu tenho problema no joelho, mas numa situação de perigo é capaz de eu pular o muro, né? De medo, essa dor eu não vou nem sentir. E isso é normal do ser humano. Para isso existem essas sensações. Mas nós vamos falar do queridinho, que é ele que é responsável por 95% das nossas ações, que é o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro de mamífero, né? Que ele é responsável pelas emoções e pela percepção consciente. Então, tudo que você vê, tudo que você passa, é aquilo que você vai interpretar e assimilar. Depois, nós temos o nosso neocórtex, que é o nosso sistema nervoso central, né? O frontal, que é essa parte rugosa, que é o que todo mundo sabe que o cérebro é, essa parte toda nervuradinha, só que ele tem todas essas raízes e esses outros conjuntos, né? Tem o simpático, o parasimpático, é todo um formato. Hoje nós vamos dar ênfase a esses 3, que são esses 3 que brigam entre si para formar essa pessoa maravilhosa que nós somos. Nós falamos já sobre o cérebro reptiliano, agora eu quero falar mais aprimorado nesse, porque já que esse nosso sistema límbico ele é responsável por 95% das nossas ações, então ele tem uma grande parcela na nossa performance, tanto você na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então ele é responsável pelos nossos sentimentos e emoções. Aí, parando para pensar, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é formado desde o intrauterino. Ele ali está se formando, ele está já tendo receptores, ele já está formando sensações, ele já tem todo um pré-preparo para amadurecimento. Claro que ele não tem noção de muita coisa, mas ali ele já tem percepções. Por isso que falam, né? Nossa, você conversa com o seu neném na barriga? Hoje a gente sabe que sim, a gente conversa com o neném na barriga, ele nos ouve, ele sente o que você sente, porque nós somos todos células nervosas, ramificação nervosa, e não esqueça que o neném está conectado com você via cordão umbilical, então todo sentimento que você sente, ele sente também. Esse já é um spoiler do que nós vamos falar depois, que ali que se formam os nossos traços de caráter. O porquê que a gente é assim? Aí você fala, gente, por que eu sou desse jeito? Nós vamos explicar por que você é desse jeito. Tá, se ele é 95% das nossas ações, tudo que a gente passa,
Tudo que a gente experiencia, a gente grava. O nosso cérebro, ele grava tudo. Só que ele tem uma coisa, ele é atemporal. Ele não sabe o que é passado e o que é futuro. Ele marca aquela cena, você sente aquele trauma, aquele problema que aconteceu com você, e estamos falando desde criança, sim, porque a criança já tem todo um nicho de experiências que ela vai acumulando, e ali o cérebro guarda. Como medida de segurança, ele deixa aquilo estacionado, quieto. Mas, quando você ativa o seu cérebro reptiliano, passa por algum medo, algum problema, alguma coisa que ativa o nosso cérebro límbico, eles se unem, aí toda aquela emoção, tudo aquilo que você sentiu naquele momento é como se você estivesse sentindo novamente. Aí você fala, nossa, mas eu era criança, isso não tem nada a ver, hoje eu sou adulto. Só que a sua criança interior, aquilo que tudo que aconteceu com você de criança, você guarda dentro de você. E de alguma forma, algum gatilho emocional, alguma coisa ativa essa lembrança, por isso vem todo aquele medo, todo aquele nervosismo, aí depende do grau que foi o seu trauma. Esse é o problema, o grau que foi o seu trauma e quanto você sentiu naquele momento. Então, nós estamos falando de um labirinto de emoções. Nós temos várias gavetinhas ali guardadas, e essas gavetinhas, cada uma com o seu momento, com o seu impacto, e ali você vai guardando. Aí, o que, que o cérebro faz? Ele é preguiçoso, sabia? Ele é um músculo, ele não quer ter trabalho, ele não quer que mexam com ele. Então, quando você tenta acessar alguma coisa, ele tipo que bloqueia. Ele esconde de você o fato e deixa passar. Ah, você já está acostumado, né? Você já está na sua zona de conforto, você viveu a vida toda com esse trauma, por que você quer mexer com ele agora? Mas, quando nós entramos num processo de terapia, quando nós temos intervenção de outra pessoa e a gente começa a querer acessar essas gavetinhas, o cérebro fala, aí, estão querendo mexer. Bom, se não tem outro jeito, vamos acessar. E ele começa a acessar lentamente, porque ele não quer que você sofra. Ele vai soltando aos poucos e muitas vezes ele esconde a realidade de você, que é para você não sofrer de novo. Só que, enquanto você não resolve essas lacunas, você não esvazia essas gavetinhas, o problema é que toda vez que você tiver um gatilho emocional, esse medo, esse transtorno, essa agonia, esse jeito de ser vai voltar. Você pode tentar se controlar, mas quando a emoção fala mais alto, você perde as estribeiras. Esse é o problema. Vamos lá agora falar do nossa querida razão, né? Aí a gente fala, nossa, mas a razão, ela deveria ser muito mais forte, só que ela não é. O que, que nós temos no nosso cérebro neocortical? Você tem a facilidade da cognição, do entender e assimilar as coisas, você tem a parte da linguagem, que é como você se comunica e como você assimila tudo isso quanto à sua comunicação. Você tem a sua percepção sensorial e espacial, é tudo que você vê, sente ao seu entorno, mas ao mesmo tempo de uma forma racional. Então, ali você percebe, hoje está calor, você já tem isso gravado no seu subconsciente. Ah, eu estou aqui, eu tenho uma percepção que eu estou dentro de uma sala, estou aqui na frente do meu computador. Então, esse tipo de ação racional é esse nosso cérebro neocortical, que é essa parte da frente, que é responsável por essa área do nosso pensamento. Só que eles brigam entre si. Porque o emocional briga com o racional. E nós brigamos com eles também. Porque você mesmo se cobra. Você fala, mas por que que eu sou desse jeito? Por que que na hora que eu vejo eu já falei? Na hora que eu vejo eu já bati? Eu já quis socar? Por que que eu sou assim? Porque as nossas emoções, elas estão tão à flor da pele e elas são responsáveis por uma área tão grande que mesmo que as outras áreas queiram interferir, agora você imagina o reptiliano brigando com o emocional e o racional tentando apaziguar. Não tem como, gente. O exército do emocional é muito maior. Então, a gente briga com a gente mesmo. Aí vem aquele autoaceitação, o autocuidado, você gostar de quem você é de verdade,
Porque você vive numa briga tentando buscar um meio de ser aceito, um meio de que as pessoas gostem de você, porque o ser humano ele nasceu para viver no coletivo, ele não nasceu para ficar sozinho. Então, quando a pessoa ela sente toda essa parte de rejeição, de abandono, se sentir que do jeito que ela é as pessoas não gostam, o que ela faz? Ela cria máscaras. Aí, quando ela se encontra com as pessoas, ela tenta se controlar, aí ela faz a máscara do tô gostando, sou boazinha, eu sou tão feliz. Só que isso soa falso. E a pessoa, com o tempo, ela começa a se sentir mal por estar assumindo essa máscara. Porque, no fundo, o que ela queria era ser ela mesma, só que ela não consegue. Vou passar aqui para o próximo. O que nós sentimos, consequentemente, é como agimos. Tudo que você vê, o fato, ele existe. O como você vê e interpreta ele é que é o problema, porque é isso que você vai assimilar para você. Então, aqui tem uma situaçãozinha básica, né? Eu estava andando na rua, passei por uma colega e ela não me cumprimentou. Aí eu fiz, ué, o que está acontecendo? Né? O meu pensamento. Ela não gosta mais de mim. Ou ela não tinha o direito de me ignorar. Será que ela está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa? Ou, ela não deve ter me visto. Mas antes disso, passam todos esses pensamentos, aí, conforme é o seu nível de fragilidade, você vai ter um desses três, e raramente você vai naquele, pode ser que ela não me viu. Você primeiro pensa tudo de ruim, aí pode ser que venha uma luzinha e fala, realmente ela não me viu. Aí você vai ativar a sua emoção. É nessa hora que o teu sistema límbico vem para frente. Ele sente tristeza, raiva, ansiedade ou uma emoção neutra. Você pode ver que o quarto tópico seria uma pessoa mais controlada e que ela tem o seu sistema límbico sem muitos traumas. Então, ela enxerga as coisas de uma forma natural. Então, antes de eu sentir tristeza, raiva, ansiedade, eu penso, não, é mesmo. Isso foi uma coisa normal. Eu acho que ela não me viu mesmo. Quer dizer, não fez diferença. A pessoa passou por você, não falou com você, mas nem por isso você é obrigado a sentir alguma coisa. Porque não é sobre a pessoa, é sobre você. O problema está em você, não é na pessoa. Essa é a grande diferença. Aí, com todas essas cenas, principalmente no nível 1, 2 e 3, você tem um comportamento, porque toda ação tem uma reação. Aí você chora, ou você fica com raiva e nunca mais fala com ela. Tô de mal, não falo mais. Ou você liga para a pessoa, né, desesperado, o que aconteceu? Eu passei por você, você nem falou comigo? Você não gosta mais de mim? Eu te fiz alguma coisa e não estou sabendo? A famosa carente. E isso é normal e na maioria das pessoas. Outra vez, se for no nível 4, ela vai deixar passar. Um dia, se ela encontrar novamente, ela vai lá e conversa com a pessoa. Aí o que a TCC nos ensina? Que, conforme a cena e como foi o impacto daquele fato, nós vamos ter uma percepção, nós vamos ativar uma emoção e daí nós vamos ter um comportamento. Como a TCC trabalha? Ela volta ao fato, ela analisa o fato junto com você e ela começa a dar explicações ou possibilidades de novos cenários. Então, a minha amiga não olhou para mim. Aí, conversando em terapia, posso falar, mas você já parou para pensar que ela pode não ter te visto? Ela está naquela emoção, naquela coisa, ela vira para mim e fala, eu não pensei nisso. Para mim, eu já tive logo aquela explosão. Ah, mas pode ter acontecido, não pode? Pode. Na tristeza, na raiva, na ansiedade, não, mas eu vou me vingar. Eu não falo mais com ela, e quando ela passar por mim, eu vou virar a cara, eu vou agir do mesmo jeito. Mais uma vez eu te pergunto, ela pode não ter te visto e você procurou saber o que aconteceu? Ou você foi numa sutileza e mandou uma mensagem para ela? Oi, amiga, tudo bom? Nossa, estou com uma saudade de você, como você está? Você vai, por outra forma, acessar essa amiga e, se ela não te viu mesmo, ela vai falar, nossa, que saudade de você, quanto tempo, a gente precisa se encontrar.
Ou ela pode falar, meninas, me desculpa, eu passei por você e nem te cumprimentei. Sabe o que aconteceu? Eu estava muito preocupada, eu estava tendo que buscar meu filho, aconteceu um acidente na escola, e eu passei por você igual um rojão e não quis parar para conversar com você. Aí parece que ela falando isso, você faz, ela gosta de mim. Ela simplesmente só não pôde parar para falar comigo. E essas coisas vão começando a se encaixar, e aí você automaticamente muda o seu comportamento. Aí você pode até falar: nossa, eu até pensei que você não queria falar comigo, mas menina, quando for assim, era só você ter me falado um oizinho e depois você me chamado para a gente conversar. Eu estou aqui para te ajudar. Da próxima vez, hein? Me chama. Aí eu desligo a ligação, né? E fico, nossa, por que que eu pensei desse jeito? Por que que eu não procurei primeiro ir atrás desses argumentos, do que poderia realmente ser, ou mesmo se eu não procurasse saber, mas eu poderia ter pensado dessa forma, porque tudo é possível. Por que que nós temos a tendência de ir sempre pelo lado negativo? São as pessoas que acostumam a ser eternas pessimistas. Tudo é pelo lado ruim. Nunca tem nada do lado bom. E isso é mudado através de intervenções terapêuticas. Porque essa troca, esse conversar um com o outro, e você ouvindo uma nova perspectiva, ou tendo uma nova visão do fato, aí sim você entra na última coluna, que é a mudança de comportamento. Então, é fato, reação em uma ação que muda o seu comportamento. Então, você concorda que se você não mudar as suas ações, se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar tendo o mesmo comportamento? Então, sua vida vai estagnar. Porque você vai sempre ter reações iguais, você sempre vai levar tudo pelo lado negativo, você cria um labirinto para você e você mesmo não sabe sair dele. Aí, a vida não anda, no trabalho você não é promovido, as pessoas, depende do seu estilo de como falar, as pessoas se afastam, ou só se aproxima de você aquelas pessoas na mesma frequência, que só reclamam, que só contam desastre, só contam tragédia. Quando você fala para ela que está, eu estou com uma dor de cabeça, aí vira competição. Ela fala, menina, eu passei a noite toda com a dor de cabeça. E além da dor de cabeça, eu tenho uma dor na coluna. Ela sempre quer vencer você com mais dor, com mais sofrimento, porque ela é a vítima do mundo. Isso se torna uma verdade. Vocês já conheceram pessoas assim? Dramáticas, e que só reclamam, e quando você fala alguma coisa ruim, ela quer contar uma pior. Tem gente assim. Aí, quando é uma pessoa que já começa a mudar o seu pensamento, aí ela muda o seu comportamento, chegou a hora de você fazer a seleção natural de quem vai participar da sua vida e quem não vai participar da sua vida. Então, você permite com que as pessoas se aproximem ou você neutraliza para não ter contato direto com esse tipo de pessoa, porque isso te faz mal. Então, é aquela, tem amizades que você conhece há muitos anos. Aí você tem aquele apego emocional porque ela cresceu com você. Aí você fala, eu gosto tanto dela, eu sei que ela é tudo isso, mas eu não quero desfazer a amizade. Você não precisa desfazer a amizade, mas você pode neutralizar essa pessoa, de certa forma, com falas diferentes, para você mudar o rumo da conversa. Porque a pessoa vai começar a perceber que você não entrou na mesma vibe que ela. E você concorda que aquela pessoa que é reclamona, ela não gosta de gente otimista, ela não gosta de gente feliz, ela quer gente na mesma frequência. Então, automaticamente, essas pessoas vão acabar se separando, saindo lentamente da sua vida, sem ser necessário você tomar algum tipo de providência. Ou chegar e falar, olha, nunca mais, não quero mais falar com você, estou de mal, você é muito reclamona e eu não gosto de pessoas assim. Você não vai fazer isso. Você não vai criar esse tipo de inimizade porque você tem até algum tipo de apego por essa pessoa. Você gosta da pessoa. Você só não gosta do jeito que ela é. Mas você gosta de outros pontos, porque não existe uma pessoa totalmente boazinha e nem totalmente ruim. Todo mundo tem uma parte que se sobrepõe, mas ninguém é totalmente de um lado só, vamos dizer assim, do lado do mal. Não é.
sempre até aquele que você pode achar que tem a parte do mal tão aflorada, algum ponto ele tem de bom. Só que nem mesmo ele sabe. Quando o nosso cérebro começa a ter essas emoções fortes, esses pensamentos recorrentes, aquilo que mexe com você ou está lá guardadinho, mas toda hora ele vem à tona. Isso mexe totalmente com o nosso sistema nervoso, que passa principalmente na nossa coluna vertebral e dá reflexo para o nosso corpo todo, né? Como nós já falamos, o nosso cérebro é atemporal e ele, tudo que ele acontece, ele grava, né? Então, o seu subconsciente, ele pega tudo aquilo que você passou, ele dissolve o que foi menos, aí ele guarda o que foi mais impactante. Só que, às vezes, você tem sensibilidades em alguma parte do corpo. Então, você tem, na sua coluna vertebral, quando você começa com muitas dores no ombro, é um excesso de responsabilidade. Você tem tanta coisa que você carrega, tanto trauma, tantas vivências que não são boas, ou até do próprio dia a dia recente, e você só vai guardando, guardando. Então, esta região, né, da nossa coluna, ela é responsável pela o excesso de responsabilidade, de peso que você carrega. Aí, descendo um pouquinho mais, aquele meio das costas, né, na parte de cima, que parece que tem alguma coisa pinçada, alguma coisa ruim, que às vezes dá aqueles nozinhos na coluna, é a parte da culpa. A culpa que você sente por não ter feito algo, por não ter falado algo, por não ter tomado nenhuma providência quando deveria, aí você começa a se culpar. Ah, mas isso aconteceu porque eu deixei. Isso aconteceu porque eu mereço. Aí você traz para você a sensação de culpa. Pouquinho mais para baixo, e às vezes a pessoa tem a dor na coluna inteira, porque ela já está com tudo acelerado. O meio das costas, que é o que mostrava às vezes em desenho antigo, quando ficava com medo, aí eles mostravam aquelas costas subindo aquela linha amarela do medo. Porque neste meio das costas, quando você sente aquele frio do medo, de coisas que você está com medo que aconteça, não quer passar novamente, e quando aquilo mexe com você e você está apreensiva, você ativa a área do medo. E esse medo te trava. Quando não é somente nas costas, ele vai ramificar para alguma parte do corpo, que é isso que nós vamos ver depois. Perto da lombar, que aí descendo até o cóccix, nós temos a insegurança, os jogos de sobrevivência, o porquê que a gente fica, às vezes, na lombar bem comprometida. Porque é tudo que você tem que fazer para conseguir algo. Eu preciso ser bom o bastante para conseguir o trabalho que eu quero, para ganhar o que eu preciso. E esse aí junta com a insegurança e o medo de não conseguir que isso aconteça, você trava essa parte de baixo da sua lombar, que a maioria das pessoas tem dores nessa região. E mais para baixo, que é onde está perto do cóccix e aonde pega o nervo ciático que mexe com as pernas, você tem a falta, né? O medo, a insegurança das necessidades básicas. Você fica muito, muito estressado quando pelo menos você não tem um mínimo para que você acha que é a sua sobrevivência. Você tem medo que vai faltar algo. Ah, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu não vou ter dinheiro para fazer compra. Meu filho está com fome e eu não tenho dinheiro para comprar o leite. Aí aquilo começa. Aqueles pensamentos de excesso de medo, de não merecimento, de impossibilidade de você querer as coisas básicas para você. Isso mexe com a sua coluna inteirinha. É como está aqui. Você começa a acumular ao longo da vida uma série de dores, frustrações, angústias, perdas, traições, situações em que você não se sente confortável e teu inconsciente começou a acumular e acumular. E a depressão é um excesso de pressão acumulada. Já o contrário dela, que é a ansiedade, é um excesso de medo do futuro. Ah, eu não vou conseguir ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu não vou conseguir melhorar o meu salário dentro daquela empresa, eu preciso agora procurar outro emprego. Ah, aquele chefe não gosta de mim mesmo, o que eu vou fazer
para que ele goste de mim e que ele me enxergue. Tudo isso te gera ansiedade. Ou, eu não sou aceita porque eu tô gorda. Ah, eu não sou aceita porque eu sou feia. Ah, eu não sou aceita porque lá o pessoal não gosta de mim por causa da minha religião, por causa da minha cor de pele, por causa do meu jeito de ser ou do meu gênero, que é o que muita gente está passando hoje, principalmente a parte do gênero, né? Que se não fosse, aí você fica imaginando, né? Foi preciso ter uma lei que punisse para ver se as pessoas melhoravam o jeito de lidar com as outras. Quer dizer, quando eu te puno, quando eu ponho uma multa, quando eu mexo no seu bolso, ou quando eu mexo na sua parte de criminal, né, que aí você é processado, aí você para. Porque senão, se não fizesse isso, o que seria hoje a discriminação, gente? Hoje seria um caos, porque vocês notaram que a maioria das pessoas estão pensando mais em si. E elas, normalmente, o ser humano tem mania de se aglomerar em bandos daqueles que ela acha que são da vibe dela. Então, o que não for igual àquilo é diferente, é rejeitado. Isso a gente carrega na gente. Quando você chega num lugar, isso já aconteceu comigo, tá? Eu chegar num lugar e ver aquele monte de mulher magérrima, magra, tudo cara de modelo, bem vestida, aí chega eu, uma mulher de 1,80 m, 4x4, né, super fofa, chega e o que acontece? Todo mundo olha para mim, porque eu destoo, eu saio fora daquele grupinho que está lá. Aí como eu me senti? Totalmente deslocada, rejeitada. Naquele dia, isso faz uns aninhos já, mas não é muito longe, não. Naquele dia, eu me apresentei mal. Na hora de fazer o meu pitch, a minha apresentação, eu gelei. Deu quase que um branco, mas sabe quando você começa a falar e parece que o mundo para, você perde, você para de ouvir as outras pessoas e aquilo começa a mexer com você? Eu me senti assim. Até falta de ar me deu. Por quê? Eu me senti fora do contexto. Porque eu também sou um ser humano. Por mais que eu sou uma terapeuta, por mais que eu tenha toda a vivência em network, eu tenho as minhas travas, eu tenho as minhas dores emocionais, que eu carrego de muitos anos. E não esqueçam, pela minha idade, eu carrego coisa de muitos anos. E isso vai ficando cada vez mais enraizado. Mas, graças a Deus, eu tratei isso em terapia, que eu faço sempre, que a gente é obrigado. Eu ouço tanto problema das outras pessoas, que se eu não fizer terapia para mim, eu não tenho como ajudar alguém se eu estou mal. Eu só consigo ajudar alguém se eu estiver bem comigo mesma. Porque senão, de repente, você conta uma história que se identifica com a minha dor, vai as duas chorar. Vai as duas ficar se lamentando, porque encontrou o par. Não podemos pensar nisso. Então, nós temos que estar bem para poder ajudar outras pessoas. Das partes do corpo, né? O pescoço são transtornos e sentimentos mentais, é tudo que é aquilo que mexe muito com o seu inconsciente, com a sua emoção. Então, ele tem a ver, sabe, tipo torcicolo? Você acorda, às vezes, do nada e fala, acho que eu dormi de mau jeito. Não, pode ser que as tuas emoções, os teus medos estão tão fortes que eles estão travando a tua musculatura. E a área responsável pela parte, principalmente do sistema nervoso e da parte mental, está no pescoço. Quando você tem uma torcicolo, um enrijecimento de um lado, alguma preocupação com algo muito forte você está. Quando você tem a artrite, que são os problemas em articulações, né? É como se você tivesse o sentimento de ninguém gosta de mim. Eu não sou bem aceito pela sociedade, pelas pessoas, até pela minha família. Eu tenho uma sensação de abandono, eu tenho uma sensação de afastamento das pessoas, e isso começa a me travar, principalmente as minhas articulações, que é algo para te impedir de estar no meio de pessoas. Vocês entendem esse tipo de relação? Se eu estou com dores nas articulações, eu saio menos, eu ando menos, aí eu vou ficar mais em casa, reclusa. Então, é melhor eu não estar próximo dessas pessoas que eu acho que não me amam. O nosso corpo, ele usa subterfúgios que muitas vezes a gente não entende, né? Então, essas articulações também têm muito a ver
com críticas passadas, raiva acumulada, tudo que te deixa tenso e te impede de agir. Quando nós descemos já para as pernas, os principais são a vida conflitante. O que é uma vida conflitante? Aquilo que você quer fazer e não consegue, aonde você quer ir e não pode, você quer crescer, vender mais na sua empresa, você quer ter mais clientes e se sente impossibilitado. Isso acontece muito nas pernas, o inchaço, as dores no joelho, porque isso mexe com a sua locomoção mais uma vez. Aí vocês já repararam que, principalmente nessa parte da figura masculina, as articulações é aquilo que impede a pessoa de sair do lugar, são todas as partes que te impede de agir. O teu corpo quer te parar, literalmente, para você não ser mais ativo. Aí, na parte que nós temos aqui, na parte feminina, tem outras situações também, principalmente as dores de cabeça, nessa parte traseira, da lateral para trás, aquela dor de cabeça chata, é muitas vezes o pensamento de abundância, de baixa autoestima. Mas abundância no sentido que você queria ser outra pessoa, você queria ter muito mais coisas, você queria ter dinheiro para fazer um monte de coisas que você se sente limitada, porque você agregou o dinheiro ao bem-estar. Então, você começa a ter esses problemas de baixa autoestima e de essa abundância que quis dizer, é como se fosse uma pessoa que tem uma ambição e pode chegar ao ponto de ser desmedida, porque ela acha que o dinheiro vai curar tudo. Aí tem aquela pessoa que vive com aquela dor de estômago, com aquela azia. Aí ela descobre uma gastrite. Tudo que ela come faz mal. Aí tem dia que ela come a mesma coisa e não acontece nada. Ela fala, ué, estranho, hoje eu não tive aquela dor. Por quê? Essa área tem a ver com a incerteza, com o desespero, com a falta de esperança. Aí, quando a pessoa acha que ela entrou num buraco que ela não vai conseguir sair, que ela adquiriu uma dívida que ela fala, essa esquece, é impagável, eu não vou conseguir pagar nunca. Aí ela começa a ter essa sensação de incapacidade, cai no desespero, o estômago, que é tudo que a gente recebe e põe para dentro, na digestão, é isso que é difícil da gente digerir. O estar mal e não ter uma perspectiva de melhora. Então, esse estômago, ele sempre vai trabalhar mais pesado, tudo que ele receber, ele já está irritado, por isso que qualquer coisa faz mal para essa pessoa que tem esse problema de estômago, porque ela está sensível nessa área. E volta ao peso nas pernas, né? Normalmente, nas mulheres que têm a perna mais gordinha, que têm um sobrepeso, isso tem a ver com o medo e o desejo de se proteger contra todos. O que isso acontece? Vou dar um exemplo prático que vocês vão logo entender. Eu estava num relacionamento que não estava bem, eu não estava me sentindo bem, eu queria sair desse relacionamento, porque o meu marido já não ligava mais para mim, ele já não queria mais nem sexo, nem aproximação, quando ele falava comigo era só com patada, só que eu gostava muito dele, e eu queria fazer algo, e eu buscava sempre fazer algo para melhorar essa relação, achando que o problema era meu, que era porque eu estava gorda, porque eu já não era mais interessante, porque no começo a gente namorava e eu andava sempre arrumadinha e cheirosa, e hoje eu tomo conta da casa, dos filhos, então é por isso que ele se interessou por mim. Aí um belo dia eu descubro que ele está tendo um caso com alguém. Fico sabendo e eu não quero aceitar, eu me sobrecarrego cada vez mais, e esse acúmulo de peso, principalmente nas coxas, e o aumento de peso no geral, você quer cada vez mais, de vergonha pelo que você está passando, se esconder atrás desse corpo. Então, quando você engorda demais, quando você fica com sobrepeso, é tudo aquilo que você carrega e quer ficar cada vez pior, não quer ser olhada, não quer ser vista, você não quer ser admirada, porque a tua autoestima já foi. Então, você se sobrecarrega de peso, que é um jeito que você encontrou
como uma armadura para se defender do mundo e das pessoas. Porque a gordura e a pessoa ser forte, não, essa daí aguenta tudo, ela é fortona. O teu corpo mostra isso para as pessoas, que você tem uma barreira, mesmo que seja a gordura, de proteção contra todos. Você acha que todo mundo vai agir com você do mesmo jeito. Isso acontece inconscientemente, gente. Não é porque nós queremos que aconteça assim. Todos nós, temos 5 traços de caráter e o nosso formato de corpo, ele é proveniente desses 5 traços que foram acontecendo desde o útero, desde a concepção. A mamãe ficou grávida, desde a primeira semana, ela vai começando a desenvolver essa gestação e começa a se formar o primeiro traço, que vamos esclarecer. Esses nomes eu estou seguindo uma tabela, uma explicação de um cientista, que é o Wilhelm Reich, que é ele que descobriu isso, e começou a estudar, e aí ele deu esses nomes, não tem nada a ver com os transtornos, tá? Não tem nada a ver com as psicopatias que acontecem, ok? Nada patológico. Então, esse esquizoide é na fase uterina onde tudo acontece, porque essa criança, ela sente tudo que a mãe sente. Aí, a mãe tem algum tipo de briga com a família, ou é uma gravidez que no começo ela ficou com medo, assustada, ela não quer mais ter problemas, e ela fala, meu Deus, por que eu fui engravidar agora? Ou o pai da criança não quer assumir, aí ela fala, nossa, eu estou sozinha, o que eu vou fazer agora com uma criança? Todo esse medo que a mãe passa, ela passa para a criança. Só que o útero, ele fica frio, ele fica mais endurecido, ele tipo que aperta a criança pela tensão nervosa da mãe. Aí essa criança fica com o foco maior na mente. Então são pessoas que têm uma cabeça maior, que têm um pensamento diferenciado e ela começa a sentir a rejeição. Ela sente que ela não é bem aceita e que ela não deveria estar ali. E isso vai se fortalecendo ou diminuindo um pouco, mas a criança já gravou aquilo. Aí, tá, nasceu aquela criança, ela pode ser muito bem quista, amada, a mãe é muito atenciosa, ou é aquele tipo de mãe que eu deixo a vida me levar, porque tem mãe que é assim, a criança se cria sozinha. Ela dá de comer, dá banho, o resto ela se vira. Aí aquela criança vai crescendo e ela começa a entrar na segunda fase, que é a oral. É onde se forma o traço de caráter oral, que é a fase, principalmente, da amamentação. Por isso, toda mãe que está amamentando, ela tem que olhar para o seu filho, porque a comunicação visual com esse bebê é muito importante. Já tem mãe que está aqui mexendo no celular ou está comendo, enquanto se a criança está comendo, ela também está comendo. E ela não olha para essa criança. Essa criança, ela quer se sentir segura. Ela está na fase ainda que, para ela é uma ramificação da mãe. É uma pessoa fora do corpo, mas ela e a mãe são a mesma coisa. A ligação via cordão umbilical ainda existe, na cabecinha dela. Então, ela sente a primeira dor do abandono. É aquela criança que muitas vezes ela chora, a mãe chega lá, olha, não fez xixi, verifica, não está com dor, deve ser fome, taca a mamadeira. Aí a criança chorou de novo, nossa, mas essa é comilona, hein? Vai lá, taca a mamadeira. Nós temos nesse traço oral dois tipos. Dentro da oralidade, é o único traço que tem 2 formas. Tem o oral do excesso, que é aquele que sempre comeu para satisfazer essa sensação de abandono. A comida pela boca era a sensação de prazer dela, era a sensação de bem-estar. E tem outro oral, que é o oral da falta, da escassez. São crianças que normalmente têm a síndrome do abandono, mas que passaram fome, que não tinham o que elas queriam. Elas tinham vontade de olhar as coisas que as outras pessoas estavam comendo e ela não pedia. Aquelas criancinhas aguadas que fica ali com vontade das coisas. É um outro lado do oral, que é a parte que ele tem muita falta. E ele precisa, pela boca,
se sentir amado, é a fase que ele tem como percepção. Então, nessa fase, como está aqui no quadro que vocês estão vendo, né, ela tem o abandono, mas nós temos também o lado não só da dor, mas também do recurso, da parte boa de ter aquele traço. E nem o esquizoide, ele tem medo da rejeição, mas ele tem uma criatividade incrível, porque a mente dele funciona muito mais rápido que outras pessoas. Então, ele tem aquele jeito magrelo, ossudo, sabe? Aquela mão que aparece muitos ossos, aquele corpo que ele pode malhar todo dia na academia, que não cria músculo, é aquela pessoa que é todo magrelinho, retinho, ele tem uma inteligência e uma agilidade mental muito rápida, porque foi isso que ele aprendeu a desenvolver como recurso. O oral, ele tem um abandono, mas também ele é um excelente comunicador. Ele fala muito bem, ele gosta, é aquela pessoa que ele é fofinho, dá vontade de pôr no colo, é aquela pessoa gostosa de abraçar, é aquela pessoa que fala com você pegando, sabe aquela pessoa que chega e se ela não põe a mão em você, parece que não é ela? Isso é um traço muito forte da oralidade. Aí, essa criança vai crescendo, aí por volta dos 3 até os 4 aninhos, ela começa a criar a sua independência. Ela começa a andar, ela descobre que ela já é um ser separado da mãe e ela quer explorar o mundo. É a fase da locomoção. É a fase que a criança é o terror. Ela mexe em tudo, ela puxa tudo e ela quer descobrir o mundo. Aí ela sente que quando ela faz uma coisinha bonitinha, engraçada, todo mundo ri, elogia e fala, ai, que linda! Aí no outro dia ela não faz. Aí a mãe pede, filha, mostra aí, dança daquele jeitinho bonitinho. Naquele dia ela não está afim, ela não dança. Aí ela sente que a mãe, você está feia hoje. Tipo, critica. Aí ela começa a pensar, porque aí já vem a fase dos pensamentos. Quando eu faço alguma coisa bonitinha, eu sou elogiada e ganho tudo o que eu quero. Quando eu não faço isso, eles me deixam de lado. Ela começa a perceber que é a fase da manipulação, que ela, para ganhar o que ela quer, ela faz para o outro o que a pessoa quer. Então, o traço psicopata, que não tem nada a ver com o transtorno, ele se cria nessa fase onde a criança começa a perceber que ela tem o controle de manipular. Quando ela é boazinha, os pais fazem tudo o que ela quer e ela chega onde ela pretende. Quando ela faz alguma coisa de errado, ela é punida. Ela cresce com isso, com esse instinto de manipulação. Mas ela pode ter o lado do recurso bom de ser uma excelente negociadora, porque ela sabe como manipular e como conseguir as coisas do jeito que ela quer. Então, se a pessoa gosta de certa coisa, ela faz, porque ela já está na intenção de pedir algo. Só que o psicopata ele tem uma personalidade difícil, e normalmente ele sempre é mais desconfiado. Para as pessoas cativarem e conquistarem a confiança dele, ele não pode se sentir manipulado por essa pessoa, porque se ele é bom na manipulação, ele não admite ser manipulado. Então fica naquele jogo, claro que quando se potencializa o recurso, ele é um ótimo líder, negociador, só que ele é aquele que gosta de mandar, não de fazer. É diferente. É aquele que está sempre no comando, mas ele gosta de pessoas fazendo as coisas para ele. Aí, ele começa a crescer um pouquinho mais e começa a fase do desfraude. Lá para os 5, 6 anos, a mãe, né, até um pouco antes, hoje até antes as mães fazem isso, já começam a querer ensinar a criança a sair das fraldas. E ela começa a perceber que tudo que sai dela, como o xixi ou o cocô, quando é feito do jeito que a mãe quer, ele é elogiado. Quando, sem querer, ele está ali sem a fraldinha e ele faz cocô e não a mãe briga com ele, aquilo é um jeito de ele se retrair. Isso está começando a se formar o caráter masoquista. É aquele que tem medo da humilhação. Porque toda vez que ele faz cocô ou xixi na calça, ele é, nossa, que fedida! Nossa, que suja! Por que você não pediu? Por que você não falou? Você já sabe. Você devia ter pedido para a mamãe para eu levar você no banheiro. Nossa, você não tem jeito mesmo. Olha o fedor agora. Aquilo é uma humilhação para a criança.
ela se sente a pior das pessoas. E o que ela faz? Ela se enrijece e ela se trava. O masoquista ele tem um traço muito forte do bumbum para dentro, como se ele estivesse apertando mesmo para não fazer as necessidades na roupa. Aquela famosa bundinha de gaveta, né? Como chama, aquela bundinha para dentro. E aí ele cria um corpo mais quadrado, forte, não é a gordura do oral que é mais fofinha, o masoquista ele tem uma gordura dura. Sabe aquela pessoa grandona, fortona, que parece um trator? É aquilo, eu aguento tudo, eu passo por tudo e não me abalo, ela se torna uma pessoa forte. Só que ela fica muito presa a ajudar os outros e esquece de si. Tudo que os outros pedem, ela vai fazer, porque no lado do recurso, ela é excelente estrategista, ela planeja, são aquelas pessoas metódicas, aquelas pessoas perfeccionistas, leais, que quando você designa ela para fazer alguma coisa, ela vai fazer da melhor maneira possível, não importa como, porque ela é a executora, ela é a que faz. Enquanto o psicopata manda fazer, o masoquista é aquele que faz. Então, vocês já imaginaram esse traço, esses dois traços juntos como um casal? Um que gosta de mandar e o outro que gosta de fazer. Combinação perfeita. Manipulação total. Só que o masoquista sempre vai se sentir subjugado, porque ele tem medo da manipulação. Aí o último traço se forma quando a criança ela começa a descobrir que o papai e a mamãe, eles são um par. Que o papai me chama de minha princesa, minha linda. Então, eu sou a coisa mais importante da vida dele. Só que ele beija a mamãe, ele dorme com a mamãe. Aí ela sente que tem um par e ela é a terceira pessoa fora desse par. Então, ela se sente traída. É como se o filho sempre compete com o pai pelo amor da mãe e a filha compete com a mãe pelo amor do pai. Aí ela sente que ela está perdendo lugar para aquela mãe. E nisso, no seu corpo, cria-se um corte, mais ou menos na região da cintura, como se fosse a ruptura, que ela sente que ela perdeu algo, que ela perdeu aquele amor do seu pai ou da sua mãe para o sexo oposto. Então, ela se sente traída, humilhada nesse sentido de não ser amada e ela não confia mais nas pessoas, porque quem ela mais ama traiu ela. Então, qualquer pessoa pode atrair. Só que o lado melhor dessa parte do rígido é a pessoa competitiva. Você chega nos lugares, são aquelas pessoas com corpo violão, saradas, vai para a academia, cria músculo, são aquelas pessoas que visualmente são muito bonitas, só que ao mesmo tempo são ciumentas, inseguras, são aquelas pessoas que estão sempre com medo que ela vai perder. Então, a competitividade dela é altíssima. Ela sempre quer competir por algo. Esses são os nossos 5 traços de caráter. Isso já começa a formar um jeito que você pode ser. Então, em qual desses você se encaixa? Deveria, para você saber, fazer uma análise, que é uma análise rápida, é uma tabela de porcentagens onde você começa a perceber no seu corpo qual o traço mais forte. Então, você começa a divisão dentro de um 100%, você começa a dividir. Eu tenho uma suposição. Eu tenho 32% de oralidade, eu tenho 20% de psicopatia, tenho 10% de masoca, e você vai dividindo até o último, que é o seu último traço menos importante, mas ele existe. Porque em alguma dessas fases, qual for mais traumatizante e importante para você, é ela que vai mais firmar no seu corpo. Aí você fala, estranho, eu era, quando jovem, eu tinha um corpo muito bonito, escultural. Depois que eu fiquei mais velha, eu engordei, perdi a cintura e fiquei mais pesadona. É como se mudasse a tua personalidade. E pensando bem, a gente muda mesmo. O pensamento que você tinha de jovem não é mais o pensamento que você tem hoje. E as cargas emocionais e o que você dá mais valor hoje é o que mais vai marcar você. Então, você tinha um traço muito mais evidente, mais nova, passou por um problema, transição, ou aquilo foi se potencializando, e você muda os seus traços conforme a vida vai acontecendo.
Então, é muito interessante, porque na hora, quando você começa a perceber esses traços nas pessoas, você começa a entender como cada um age e reage. Cada pessoa você vai tratar de uma forma. O esquizoide mesmo, ele é muito inteligente, ele é muito prático. Ele não gosta de gente que fala demais e que é prolixo, fica enrolando. Também não gosta de muito pega-pega, ele não gosta de contato físico. Já o oral é ao contrário. O oral gosta de contato, gosta de mimimi, gosta de ser chamegado, gosta de ter atenção. Então, imagina um cliente assim. Vocês já tiveram pessoas, o cliente carente? Aquele que precisa que você dê atenção para ele o tempo todo? Tem. E quando você já sabe que o seu cliente é assim, você vai tratar ele dessa forma para ele se sentir bem. Já o psicopata, ele é muito prático também, mas ele é desconfiado. Se você não falar algo que lhe soe bem aos ouvidos e que ele sinta que aquilo faz sentido e será bom para ele, porque ele não pensa muito nos outros, ele pensa primeiro nele. Se a gente for parar para pensar, não está errado, né? Porque primeiro a gente tem que pensar na gente. Mas só que o psicopata tem um nível maior desse tipo de pensamento. Aí, se ele ouve você falar e faz sentido, ele sente que você não está tentando manipular ele, que você não está tentando empurrar alguma coisa que ele não quer, aí ele te dá ouvido e é um cliente que vai ser um bom cliente. Já o masoquista, ele precisa de todos os detalhes possíveis. Porque, como ele é metódico, você tem que enviar planilha, você tem que enviar depoimentos de pessoas para ele ter a certeza que você é confiável. Ele é do nível hard da desconfiança e ele gosta de tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho. Já o rígido, ele, como ele é competitivo, ele não gosta de entrar em nada que ele sinta que ele possa perder. Se ele sentir que para entrar na competição em alguma coisa, para conseguir uma mulher, duas meninas estão lá competindo para conseguir a atenção daquele namorado, né? Que elas querem namorar com aquela pessoa. O rígido, ele vai usar todos os seus subterfúgios, porque o rígido gosta muito do bem-estar, da aparência, ele está sempre bem arrumado, ele está sempre cheiroso, ele gosta de ser elogiado, mas se ele perceber se ela perceber que esse rapaz está olhando mais para a amiga dela, ela não vai nem tentar competir, porque ela não quer perder, ainda mais para uma pessoa que ela se acha melhor. Então, ela, deixa para lá. Ela só vai entrar na competição se ela sentir que ela tem chances de ganhar. Aí ela vai para cima. Então, vocês começam, né, a ouvir esses traços, vocês começam a pensar, nossa, fulana é desse jeito. Ah, por isso que eu sou assim. Ah, minha filha, eu já noto nela desde pequena que ela tem esse traço. Você pode, sim, minimizar a parte ruim, a parte da dor, e potencializar e ajudar essa criança a ter a sua parte de recurso muito mais aflorada. Aí você recebeu, às vezes, desde criança. Cala a boca, menina, você fala demais. Você se cala. Quieta, quando você fala feio, você tem a voz fininha. Se cala. Ela se expõe, quer mostrar que ela aprendeu na escola uma dança legal, aí todo mundo olha e fala, nossa, mas você é desajeitada, hein? Ô menina feia, porque tem família que fala isso, tá? Ô menina feia. Calou. Você na escola está na hora de apresentar um trabalho. Aí na hora que você foi apresentar o trabalho, você ficou com medo, você se perdeu no meio do trabalho, gaguejou e todo mundo deu risada. Isso você tinha 12, 15 anos. Aí você fala para você, nunca mais eu vou me apresentar para ninguém, porque eu não quero mais ser vítima de risada nem de chacota. Só que isso, depois de um tempo, você esquece. Você cresce, namora, tem filho, família. Aí, um belo dia, você é convidado para ir numa reunião de network. Aí, chega lá, todo mundo fala, oi, tudo bem? Apresente a sua empresa. O que acontece? Vem logo aquele boom na cabeça. Não, eu não posso me apresentar, eu não vou passar ridículo. Eles não vão rir de mim. Eu não tenho como me apresentar. Porque aquilo tocou a dor que aconteceu naquele momento da adolescência, da infância, da meninice. E você trava. Aí o que a maioria das pessoas falam, né? Ah, não, pode passar para ela, eu sou tímida, eu não gosto de falar em público, eu sou tímida. Ela se esconde atrás da palavra timidez. Mas só que o que ela tem mesmo é um trauma reprimido e ela tem medo
de falar perante as pessoas. Aí, como é que você divulga a sua empresa? Como é que você grava vídeos? Se você tem alguma trava que te impede nessa hora. E é por isso que quando você começa a se conhecer mais, ter o autoconhecimento, quando você começa a perceber como você funciona, e através de uma terapia, você vai entender esse mecanismo e transformar, ressignificar essa dor para os dias atuais, essa dor não te fazer mais peso, e você se livrar dessas travas que, se não for mexido, se não for trabalhado, você vai carregar para o resto da sua vida. Sobre os 5 traços, as dores e qual é o traço dominante. É nessa tabela que eu falei para vocês que tem essa distribuição para você ver a porcentagem que você tem desses traços. Bem, hoje, a minha mentoria Destravar, o preço dela está por 1.627. Só que eu, promocionalmente, e por causa das pessoas que entraram nesse workshop, eu estou mantendo o mesmo valor que eu estava de promoção até o final do ano passado. Então, fica 397. A mentoria Destravar Network, que são 4 encontros, são 4 encontros semanais, um por semana, de em torno de 1h30, 2 horas, aonde ali você vai aprender tudo sobre como se comportar dentro de uma reunião de network, em grupos de network, divulgar a sua empresa. Você vai, durante a semana, depois, ter feedbacks meus. Eu vou pedir para você gravar vídeos, para você montar um pitch persuasivo, e nós, juntas, vamos elaborar o melhor pitch para você divulgar a sua empresa. Agora eu estou oferecendo também as minhas sessões de terapia. Minhas sessões de terapia hoje, aqui no computador está ruim. As sessões de terapia é para trabalhar a autoconfiança, trabalhar o senso de merecimento, que são essenciais para ter o sucesso. Essas sessões de terapia são direcionadas para você, empreendedora, que precisa tirar essas travas emocionais, porque como que eu vou destravar a sua fala se você tem travas emocionais que não te deixam gravar vídeos, não te deixam falar em público, porque você está cheia de dores emocionais. Então, nisso, essas 5 sessões estão por valor diferenciado, porque estariam normalmente a 1.250 as 5 sessões, mas nesta promoção que eu estou fazendo para vocês, está saindo por R$ 750 as 5 sessões, de em torno de 1h a 1h30. Eu estendo um pouco mais para ser mais abrangente. E nós temos também esse curso mais completo dos traços de caráter, que é o seu corpo fala. Então, dentro desse curso, você vai descobrir quem é você, quais são os traços de caráter mais predominantes e como você pode usar eles ao seu favor e não deixar a parte da dor tomar conta. Vocês vão saber usar o recurso e como conversar com as pessoas de uma forma mais assertiva. Aí, eu pensei, bom, nesse workshop, eu estou apresentando esses 3 procedimentos, produtos que eu trouxe para vocês este combo. Vocês viram cada valor de cada produto. Neste combo, você vai ter a mentoria Destravar, você vai ter as 5 sessões de terapia, você vai ter o curso de traços de caráter, sendo que são 3 aulas teóricas gravadas, com todo o conteúdo, e 2 aulas ao vivo comigo, para a gente descobrir juntas qual o recurso, o melhor jeito de você ativar esse seu traço de caráter predominante. Para você ter todos esses 3 métodos, 3 cursos por R$ 997, que você pode parcelar em até 12 vezes, aqui está como 3, mas não é, até 12 vezes, ou você pode pagar à vista no cartão de crédito ou no Pix. Então, eu quis trazer para vocês esse valor diferenciado para quem realmente está dentro do workshop, porque depois eu vou continuar, claro, com os preços promocionais a 1.197 os 3 procedimentos. Eu vou colocar agora o link para vocês do site, para vocês entrarem lá
verem esses valores, terem todas as explicações mais esmiuçadas, e se fizer sentido para vocês, gostaria muito de ter vocês na minha mentoria, ter nas minhas sessões e ter no meu curso. Mas você tem a possibilidade de comprar esses cursos em separado. Vamos dizer que para você só interessou a mentoria do Destravar. Então, eu vou aproveitar esse desconto até o dia 28 para pagar esse valor. Ou, não, para mim não interessa, eu gostei da terapia. Você pode fazer. Ou você gostou de só 2, fique à vontade para escolher, dentre os 3, aquilo que mais faz sentido para você. Mas, se vocês quiserem aproveitar esse mega desconto das 3 procedimentos juntos, aí você vai pagar só R$ 997, gente, para ter realmente um acompanhamento personalizado. Eu espero não ter sido muito cansativa, porque hoje foi bem puxado, e eu gostaria de saber, quem está aqui como Cláudia, fala para mim o que você achou de interessante das explicações que eu dei, alguma coisa que realmente tocou você, conta para mim. Mari, que oportunidade, viu? Para mim, me chamou muita atenção quando você falou e mostrou os traços de caráter. Nossa, meu Deus, misericórdia. Menina, como isso facilita. Sim. Até É o mesmo. autoconhecimento, Cláudia. Quando você começa a entender como você é e por que você funciona daquele jeito, você se pune menos, você tem uma aceitação melhor de quem você é e você usa o seu melhor de cada traço que você tem. Você não fica se punindo, nem falando, por que eu sou desse jeito? Não, eu sou desse jeito, só que eu posso agir dessa forma e extrair o meu melhor. Essa é a grande diferença, que a gente vê pessoas que, são gordinhas, mas são felizes, têm sucesso. Aí você vê aquela que tem o corpo escultural e é triste, porque ela não está usando o seu melhor recurso, ela só está visando a dor. E é isso tudo que a gente tem que, é construído. Você destrava a sua mente para você destravar seu network e sabendo lidar melhor com as pessoas. Só de bater o olho, você fala, essa daí é mais oral, então eu tenho que chegar nela e conversar desse jeito. Ah, esse cliente, ele tem o traço forte psicopata, então eu vou fazer uma apresentação para ele, ele não vai se sentir enganado nem manipulado e ele vai entrar na minha. Você entendeu que a gente começa a perceber as pessoas? Por que tem que vendedor que vende qualquer coisa e a pessoa compra? E tem aquele que não acerta, ou acerta só com algumas pessoas, porque é a forma que ele escolheu de vender. E muitas vezes a pessoa pode não acreditar que ela é boa o suficiente. E neste combo todo, você ainda vai ganhar, a pessoa que fizer o combo vai ganhar um e-book completo de como montar e desenvolver o seu negócio, o passo a passo da parte do empreendedorismo mesmo. E você, Cris, me conta, o que mais marcou você? Fala para mim. É igual a gente sempre fala, né, Mari? O corpo fala. Fala. O corpo fala e muito. A linguagem não verbal, as tuas expressões, tudo. Sim, sim. Principalmente as dores no corpo. Conforme você foi explicando, eu fui falando, meu Deus, é isso. Sabe, foi caindo na frente e falei, gente, é isso. Essa torcicola que eu tô, não foi do travesseiro, é as preocupações. É a sobrecarga em cima, né? Sim. Então, é muito trabalhar mental para o seu corpo também funcionar. Porque não adianta você trabalhar só o corpo, sendo que aqui está destruído. Porque é tudo conectado. Não tem como separar. A gente procura se enganar e a gente vai tocando com a barriga porque a gente não quer parar para olhar isso. Aí você fala, aí você vai no automático. Você continua trabalhando, você continua fazendo as coisas contra a vontade, você continua preocupado e só sobrecarregando. Só até um dia que o teu corpo dá o alerta. Aí você desenvolve uma fibromialgia, você desenvolve uma psoríase, que é de fundo emocional, você desenvolve um herpes. O herpes zoster é fundo emocional puro.
graças a Deus que a medicina começou a perceber que o tratamento das terapias, a parte psicológica, tem tudo a ver com a ajuda da melhora daquela patologia, porque tem coisas que você tem que tomar o antibiótico ou o remédio. Só que, se você junto fizer o tratamento da terapia psicológico, aqueles sintomas vão diminuindo. Por quê? O médico causa o sintoma. A terapia cura a causa. É da onde vem. E eu me expressei mal quando falar de cura. A transformação, a ressignificação. Porque curar, a gente não cura ninguém. O seu próprio corpo, ele desenvolve esse mecanismo de exterminar o que estava te fazendo mal. Então, quantas pessoas têm mentoradas minhas ou clientes de terapia que tomavam remédio e tinham dores de fibromialgia todo dia. Hoje, raramente ela toma um remedinho ou outro, que aí ela faz algum esforço, alguma coisa, mas hoje elas vivem. Hoje, uma que estava sozinha, ela arrumou namorado. Ela está passeando, viajando, ela está namorando, porque nem sexo ela conseguia fazer mais. Porque as dores que ela sentia, porque a fibromialgia dói tudo, né? E principalmente na área genital, até isso ela estava impedida de fazer. E nós conseguimos, foi mais ou menos com ela, pela fibromialgia, foram acho que 10 sessões, e ela simplesmente é outra pessoa. Rejuvenesceu, cortou cabelo, tingiu, ela está outra pessoa. Porque quando você tira uma dor, você tira o que está te causando de mal, obviamente você vai abrir possibilidades para tudo. Para tudo. Se eu destravo a minha fala, eu melhoro as minhas vendas, eu vendo mais porque eu vou mais em eventos, eu tenho mais clientes, ao mesmo tempo eu entendo melhor o meu cliente, ele me traz mais outros. Você viu como tudo é interligado? Não tem como eu cuidar de uma área só e falar, eu vou ter sucesso. Não. Nós somos seres integrais. Então, tudo à nossa volta e tudo que acontece com a gente tem que ser olhado. Tem gente que fala, eu vou contratar uma agência de marketing. Ela vai postar, eu vou fazer tráfego pago e eu vou começar a vender. Não. Se você não se mostrar, se você não humanizar as suas postagens, se você não mostrar para as pessoas que você é confiável, pessoas compram de pessoas. Por que tem empresa que gasta uma fortuna com marketing e não vende? Porque igual a você, tem um monte. Aí você tem que mostrar, através da sua fala, através que você está pondo a sua cara a tapa, que você tem um diferencial. Gestão financeira, tem um monte de gente que faz. Mas a Cris, qual é o diferencial dela? Qual é a parte que ela vai dar de atenção personalizada, que ela vai tratar cada cliente individualmente com aquele problema e daquela forma? Faz. Porque tem cliente que aí, conforme o traço de caráter, não quer ser cuidado. Ele quer ser a melhor pessoa cuidando da empresa dele, principalmente na dor que você mexe, que é a principal de uma empresa, que é o bolso, é o dinheiro. Sim. Você quer matar alguém, é você mexer na grana, filho. Então, você é muito importante, é necessária, é imprescindível para todas as empresas. Então, ela tem que sentir essa força, essa segurança em você. Então, você tem que ativar esse lado, que é para chamar a atenção do teu cliente também. Você não é só aquela que cuida. Claro, você vai dar uma atenção especial, mas você tem que mostrar para o seu cliente a competência. Eu sou boa no que eu faço. Eu sou segura. Quando eu falo uma coisa, é porque eu vou fazer e é com ganho de causa, porque eu sei o que eu estou falando. Sabe essa segurança, essa força? Muito cliente quer isso, principalmente para cuidar das finanças dele. Porque Sim. muitas vezes não é assim. Aí você pega um moral que gosta de cuidado, que ele é fofinho, tudo, mas se ele sentir que você é fortuna, que você é boa no que faz, que você vai lutar por ele, ele vai falar, é nessa que eu quero estar. Ela vai me ajudar, porque eu senti força nela. Entendi. Muito bom. Não, você pode ativar vários arquétipos, conforme o momento e conforme o seu cliente. Sim, e fazendo isso, eu estou agora, vamos dizer, remodulando a minha empresa. De uma empresa mais simples, eu estou começando a entender o que é ser de verdade uma empresa, me reestruturando, e isso mexe também quando você tem essa confiança, né, que você está falando, você vai pegando aquela confiança, vendo a garra que você
Tem, né? Eu sei, eu trabalho com isso há 8 anos, então eu sou uma especialista no que eu faço, né? Então, essa segurança eu tenho que passar para os meus clientes como, se eles não me conhecem pessoalmente, pela minha marca, pela minha logo, Pela né? sua Pelas minhas companhia, postagens. pela sua fala, pelo Sim, seu empoderamento da postura. Você tem que ter um conjunto, né? Uma logo forte, uma fala forte, uma personalidade cativante ao mesmo tempo forte. Você tem que fazer aquela mescla. Porque quando você faz um pitch, quando você se apresenta perante os outros, as pessoas têm que sentir tudo isso ao mesmo tempo. Que você fala bem, que você fala bem porque você tem capacitação e propriedade, que ao mesmo tempo você está falando de uma forma cativante, sem ser arrogante, que você mostra que você é boa no que faz, e que você realmente vai atender, vai sanar a dor ou a necessidade daquele cliente, é uma mescla. E tudo isso não tem como, gente. É através da comunicação visual, verbal, não verbal. Você tem que se comunicar de todas as formas que o ser humano tem essa capacidade. Então, você tem que estar sempre antenada e muito bem treinada, que não é dom, tá? É treino. sim. Não existe dom. Se você já é faladeira, tudo bem, mas você treinada não vai ser só uma faladeira, você vai ter eficácia na sua fala. É diferente. Porque às vezes a pessoa que fala demais, fala e não fala nada. É prolixa, fica só rodando. E uma pessoa que tem uma boa oratória e ela sabe o que ela está fazendo e falando, ela é simples, prática, rápida e ela atrai mesmo assim. Porque qual o interesse, principalmente na rede social? É você falar algo diferente, sair do convencional que todo mundo fala, a pessoa está rolando, aí ela viu uma fala toda, ela fala, opa, gostei do jeito dela. Ela para te ouvir. Alguma coisa você vai encantar. Você vai atrair todo mundo? Não. Mas você vai atrair o cliente certo que vai se conectar com você. Você sabe que quem faz tudo para todo mundo não faz nada, né? Você tem que fazer a sua parte muito bem feita para aquele cliente que é para ser o seu. Porque senão não existiria lugar no mundo para todo mundo. Então tem que ter aquelas pessoas específicas que vão se conectar com você. O que aquele cliente está buscando? Ah, a Cris tem o perfil que atende. Às vezes, o perfil de um outro profissional da mesma área, por isso que não existe concorrência, porque quem escolhe o cliente, quem escolhe você é o cliente, não é você que escolhe o cliente. Ah, é você que eu vou atender, você vai ter que me contratar. Não, é ele que escolhe você. Então, pode ter numa reunião de network 10 pessoas de gestão financeira. Cada uma vai ter o seu jeito, a sua peculiaridade, e cada pessoa ali vai se conectar. Ah, eu gostei mais dela. Ah, não, não gostei, eu gostei dele ali. O cliente que escolhe, gente. Não somos nós que escolhemos. A única coisa que nós podemos escolher é viver uma vida mais leve, mostrar o nosso real potencial e também viver da maneira que você quer viver. Sem travas, sem traumas, e nada pode te impedir. Nada pode te impedir. Eu quero fazer tal coisa, eu consigo. Eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu posso. Eu quero me relacionar bem com as pessoas, eu vou fazer isso, porque eu tenho essa possibilidade. Eu me amo em primeiro lugar. Eu me gosto, eu me cuido. Aí sim eu posso querer ajudar alguém. Então nós temos que nos fortalecer, porque a força está todinha dentro de nós. E tudo muda, como a Carol falou. Ela começou a destravar, parece que as portas se abriram, que ela nem esperava. Começou a aparecer, porque nós somos seres energéticos e nós trocamos energia com o universo. Então, tudo que você emana para o universo, ele te devolve. Então, se você emana fragilidade, fraqueza, dor, autopiedade, você se sente abaixo das outras pessoas, o que vai vir para você? Só mais do mesmo. E é isso que nós não podemos aceitar. Então, ações diferentes, comportamentos diferentes, para ter resultados diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, o que eu estou propondo para vocês é uma mudança, é um transformar, ok?